A new tomorrow that starts today. Para mim, o maior vilão de todos os tempos dos quadrinhos é Magneto. Contudo, há quem diga que Eric Lenscher não é vilão, e sim um idealista, como Charles Xavier, mas que segue um caminho mais agressivo. Sem dúvida nenhuma, esse aspecto tons de cinza dos X-Men ganhou o imaginário do grande público, pois todo filme que envolve Xavier e Magneto trabalha isso, sendo provavelmente o tema mais recorrente dos filmes mutantes da Fox. E isso se deve não só às grandes performances de Ian McKellen e Michael Fassbender, que trouxeram o personagem à vida nos cinemas, mas também à própria trajetória de Magneto nos quadrinhos, que mesmo sendo vilão, teve nos seus momentos heróicos suas passagens mais interessantes. Acredito que Magneto merece sim o rótulo de vilão. Magneto claramente é um revolucionário que almeja o controle da sociedade para colocar seu modelo como vigente, que é sim um modelo de dominação mutante sobre a humanidade. De certa forma, ele se tornou aquilo que mais jurou combater, um supremacista. Do lado contrário, temos Xavier, que respeita a sociedade e quer que os mutantes aproveitem as benesses dela, como os humanos. Já Magneto é implacável em seus feitos, matando se for necessário. Contudo, ao mesmo tempo que tem a frieza de assassinar pessoas, possui um profundo respeito pelos mutantes, mostrando seu lado mais sentimental. Magneto é fruto de uma origem complicada, onde viveu injustiças das mais variadas formas, sendo impotente frente a estas situações. E isso o endureceu, fazendo ele ser o vilão que conhecemos. Porém, sempre que teve a oportunidade de voltar atrás e tomar boas atitudes, seja sendo herói ou assumindo seus atos equivocados, assim ele o fez. Mais um grande trabalho do escritor Chris Claremont e da dualidade conhecida de seus personagens. Entendemos por que Magneto tem atitudes erradas sim, mas não quer dizer que devemos absolvê-lo com justificativas, e sim valorizar seus momentos de redenção. Então é nesse gancho que apresento as 3 essenciais de Magneto. Quadrinhos que você precisa ler se quiser conhecer melhor um dos grandes personagens da história dos X-Men. Na primeira, trago Classic X-Men 12, com a história complementar de Chris Claremont e John Bolton. Na segunda, Magneto Testamento, minissérie em 5 edições de Greg Pak e Carmine de Giandomenico. E por fim, Uncanny X-Men 150 e 200, com roteiros de Claremont e arte de Dave Cockrum no primeiro número e de Romita Jr. no último. Classic X-Men foi uma série que relançou HQs antigas dos Mutantes, mas contavam com um bônus. Histórias em média de 10 páginas que complementavam algum momento da franquia ou adicionavam elementos interessantes aos personagens já existentes. E Magneto, sem dúvida nenhuma, tem uma das, se não a melhor história desta mensal. Toda a base dele como sobrevivente do Holocausto nasceu aqui. Logo nas primeiras cenas, vemos ele como sobrevivente de Auschwitz, matando um guarda nazista, demonstrando seu espírito de lutador e fugindo com Magda, sua amada, para levar uma vida normal. Os dois passam a morar nos Cárpatos e têm uma filha, Anya. Sedento por conhecimento e precisando de trabalho, Magneto se muda para a União Soviética e sua família sofre preconceito dos soviéticos. A deturpada sociedade socialista irá mudar negativamente a vida de Eric Lenscher para sempre. Primeiro, ele não é pago justamente por seu trabalho. Depois, o local onde morava sua esposa e filha é incendiado. Desesperado, Magneto salva sua esposa tendo visto pela primeira vez seus poderes despertados, com um campo de força magnético. Mas essa não foi a primeira vez. Um pouco antes, ao cobrar seu salário justo, um pé de cabra voou na direção de seu corrupto chefe. Foi a própria vontade de Magneto, com seu poder se manifestando, que fez isso. Mas essa ação tem graves consequências. Guardas soviéticos chegam ao local e tentam prender Magneto pelo que ele fez, e batem no mutante, o deixando incapaz de salvar sua filha. Num ato de desespero, ele usa seus poderes, mas sem sucesso. Sua filha, que estava presa no incêndio, acaba morta e queimada. Para piorar ainda mais, Magda, sua mulher, o culpa do ocorrido, dizendo que foi seu despertar de poderes que matou sua filha. O acusando de não ser normal, Magda sai da vida de Magneto para sempre. Agora, no tempo presente, vemos o mestre do magnetismo salvar uma mãe e uma filha de um incêndio e exigindo que elas digam que ele, o vilão, o terrorista e o infame, as salvou da morte. A arte de John Bolton, um herói esquecido da franquia mutante, é fundamental para a qualidade desta história.
sendo um complemento perfeito para a dramática escrita de Claremont, que nos demonstra o lado mais sensível do temido vilão Magneto. Esta pequena história foi adaptada para o cinema em X-Men Apocalipse, com algumas alterações, mas captando a essência da tragédia ocorrida no quadrinho, que é um verdadeiro essencial de Magneto. A dupla Greg Pak e Carmine Di Giandomenico aproveitaram Classic X-Men 12 para expandir os acontecimentos de Magneto na Alemanha nazista. E assim surgiu Magneto Testamento, minissérie de 5 edições que conta a vida de Magneto com seu nome de batismo, Max Eisenhardt, durante a adolescência. Sendo um excelente estudioso e atleta, ele já é tratado com preconceito pelos alemães. No momento que presentei a Magda, a garota que gosta, já somos bombardeados com todo o sentimento nazista que tomava a nação alemã. Com sua família sofrendo inúmeras injustiças ao longo do caminho e o sentimento antissemita aumentando, eles fogem de casa. O quadrinho vai nos relatando alguns fatos históricos, como o assassinato de um diplomata alemão pelas mãos de Herschel Greenspan, que foi usado como justificativa para reprimir os judeus, e além disso, também temos os relatos da invasão à Polônia e da criação dos guetos de Varsóvia. O jovem Max, mesmo em momentos de escassez, quando acha comida, dá a ela um judeu ferido no meio da rua. Um momento bonito que deixaria Viktor Frankl orgulhoso. Infelizmente, o mundo dos nazistas é cruel, com o jovem judeu sendo morto logo em sequência. Numa das muitas tentativas de fuga da família de Magneto, eles são fuzilados e Max vai parar em Auschwitz. Tendo de mentir sua idade para não ser morto e trabalhar, ele fica no campo de concentração com Kalb, seu ex-professor. Max trabalha queimando corpos e vê milhares de pessoas morrerem tanto no fogo quanto nas câmaras de gás. Ao encontrar Magda no campo de concentração, Max suborna guardas nazistas para ir dando dicas a ela de como sobreviver. Numa delas, ele recomenda uma viagem de trem, mas Magda acaba voltando forçadamente, tendo dado sorte de não ter morrido. Ela se esconde nos cadáveres e Magneto a salva. Os prisioneiros do campo de concentração armam uma revolta que se desencadeia logo em seguida, com muitos mortos e retaliações futuras. Alguns conseguiram fugir e Max, como já vimos em Classic X-Men, é um deles. Em Testamento vemos ele sozinho, mas sabemos que ele conseguiu fugir com Magda. Testamento é daquelas histórias que é preciso ter bastante estômago para ler. Com uma crueldade atrás da outra, não temos um final necessariamente feliz, mas que enquanto narrativa funciona maravilhosamente bem. Conseguimos entender um pouco do comportamento duro de Magneto, que viveu os horrores do Holocausto de perto, tendo que, inclusive, matar seu próprio povo forçadamente. Com arte e roteiro fora do padrão dos X-Men, numa história realista, mais violenta e menos colorida, temos mais um essencial de Magneto. A estagnação é a pior forma de morrer. A frase que Wolverine fala em sua minissérie solo se aplica bastante à escrita de Chris Claremont. Se tem uma coisa que você não verá em sua trajetória gloriosa nos X-Men, são personagens caindo na mesmice. E Magneto começava suas nuances em Uncanny X-Men 150. Embora seja canonicamente mais tarde do que os 2 arcos que citei, este número foi publicado antes das 2 histórias que já falei aqui. Magneto está em um local todo seu e faz um ultimato à humanidade. Entreguem suas armas nucleares, usem seu dinheiro para resolver os problemas reais do mundo, e tudo isso sob seu comando. Os soviéticos atacam Magneto com ogivas nucleares, e a ação agressiva tem uma resposta à altura. Primeiro, o vilão afunda o submarino matando seus tripulantes. Depois, simplesmente abre um buraco numa cidade soviética, causando uma erupção vulcânica. Neste último, sem baixas, com ele retardando os efeitos permitindo a fuga de todos. Os X-Men naturalmente tentam pará-lo, mas com uma dificuldade a mais: não poder usar momentaneamente seus poderes, já que o local onde Magneto está tem inibidores. Os mutantes vão tendo sucesso até que Tempestade tem a chance de assassinar Magneto, mas hesita, fazendo o mutante acordar e generalizando o confronto. Kitty Pryde então aproveita a briga para ir escondida e destruir todo o maquinário de Magneto, que ampliava seus poderes, permitindo que ele fosse uma ameaça global. A ação da jovem, até então praticamente recém-chegada nos X-Men, enfurece o vilão, que dá uma carga elétrica quase matando Kitty. Ele acha que a matou e isso faz ele colapsar, pois feriu uma irmã mutante. Magneto simplesmente para e deixa os X-Men irem embora. 50 números depois, em Uncanny X-Men 200,
veremos as consequências das ações de Magneto. O mutante será julgado por crimes contra a humanidade em Paris, num tribunal internacional. A israelense Gabrielle Haller, salva por Magneto e Xavier de um grupo nazista quando era criança, irá defendê-lo. Os X-Men também estarão nessa história, tendo literalmente caído em Paris após a saga Guerras Asgardianas. Mas sua ida será oportuna, pois o professor Xavier precisará deles. Xavier não se encontra bem de saúde e pede que Ciclope lidere os mutantes para descobrir a natureza dos ataques terroristas que dizem ser de autoria dos X-Men. Numa das tentativas, os mutantes até encaram os autores do ataque, mas não conseguem pegá-los e são acusados de promover um atentado. A histeria anti-mutante só aumenta. Durante o julgamento, Haller vai conseguindo pequenas vitórias, como enquadrar o militar soviético a respeito de seu ataque desmedido a Magneto, que agiu em legítima defesa. Então, um segundo confronto dos X-Men com os terroristas ocorre e os irmãos Fenris aparecem. Quem são eles? Filhos do Barão von Strucker, e querem vingança com Magneto justamente pelo ocorrido na África, onde ele e Xavier frustraram seus planos, salvando sua atual advogada Haller. Então vemos o Magneto heróico que salva a vida dos juízes e inclusive do promotor que lhe acusa. Com a ajuda de Xavier, os Fenris são derrotados. Porém, Charles começa a sentir mais dores e vê que sua morte é iminente. Ele pede a Magneto que faça parte dos X-Men e seja um mentor aos novos mutantes. Magneto, de início, hesita, mas Xavier rememora a vontade de Magnus, que se ele quer mudar, portanto, deve se esforçar para tal. O Império Shi'ar vai ao socorro de Xavier, dizendo que pode curá-lo de sua doença com o professor no espaço. Cabe a Magneto agora fazer parte daqueles que antes foram seus maiores vilões. Com a arte de John Romita Jr., que sempre teve um toque especial para a ação, vemos grandes cenas, tanto na sua especialidade quanto nos momentos mais dramáticos. E claro, a escrita de Claremont está excelente, bem melhor inclusive do que a edição 150 que começa essa história, promovendo diálogos e momentos inesquecíveis, encerrando assim, de forma magistral, a última essencial de Magneto. Diversas outras histórias também possuem boas participações de Magneto. Seja Deus ama ou Homem-Mata quando ajuda os X-Men a lidarem com William Stryker, ou sua presença na regular dos Novos Mutantes. Infelizmente, como é de costume nos quadrinhos, sua transformação para herói não ficou. Jim Lee, que queria fazer histórias clássicas dos mutantes, forçou a reversão de Magneto para vilão. Embora a escrita de Claremont tenha criado uma boa justificativa, como ora o formando para ser bom e tirando seu livre-arbítrio, foi uma regressão notória a seu desenvolvimento. Alguns anos depois de ser vilão e ter participações marcantes em sagas como Atração Fatal e Planeta X, Magneto voltou a se unir a Ciclope, só que agora, mais por ver uma similaridade entre os X-Men da época, mais agressivos graças aos mutantes serem uma espécie em extinção. Uma fase brilhante da franquia que também vale a pena ser conferida. Mas no geral, gosto de ver Magneto como vilão, só que reformado. Ver sua trajetória dura e sofrida, mas sem vitimização e assumindo plena responsabilidade pelos seus atos, tentando consertá-los nas mais variadas situações, demonstra a tridimensionalidade do personagem que figura entre um dos grandes mutantes e um dos grandes dos quadrinhos. O vídeo termina por aqui com as 3 histórias essenciais para entendermos o personagem de Magneto. Obrigado aos que assistiram e não se esqueçam do like e da inscrição. Um forte abraço.